Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que está começando agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado Francisco Tenório, do PP Progressistas. Ele que foi reeleito para o 6º mandato aqui na Assembleia Legislativa. Mas antes vamos falar sobre o currículo do deputado Francisco Tenório. Ele é natural de Champreta, ele é bacharel em Direito e a sua trajetória sociopolítica consta que foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas, a ADEPOL, e vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Está no seu 6º mandato como deputado estadual e também foi deputado federal entre 2007, 2011, 2013 e 2015. Na Assembleia Legislativa, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, membro e presidente da CPI do Banco do Estado de Alagoas, do Produban, tornou-se vice-presidente da Assembleia por 2 mandatos e já na Câmara dos Deputados foi membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Foi membro também de diversas comissões especiais para analisar projetos de emenda à Constituição Federal e medidas provisórias. Foi membro efetivo de várias CPIs e líder à época do PMN. Reeleito agora, deputado estadual com 32.644 votos e eleito também primeiro secretário da mesa diretora da Casa. Deputado, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e eu inicio essa entrevista questionando, né, falei muito de CPI, que o senhor esteve, né, na verdade, participando das comissões, não é? Eu pergunto, o senhor é contra ou a favor da CPI da Braskem? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço esse espaço que vocês me concedem aqui no Frente a Frente. Dizer que estou sempre à disposição de vocês, quando quiserem qualquer esclarecimento, estou às ordens. Com relação à CPI da Braskem, eu já fui contra no início. Até porque a Braskem assumiu uma responsabilidade de indenizar as pessoas que ali moram, ou melhor, que moravam. Mas hoje eu passei a ver algumas falhas no processo indenizatório. E em função dessa falha e da Braskem começar a se omitir da sua responsabilidade total sobre o assunto, eu já defendo a instalação da CPI e sou a favor dela. O senhor se manifestou recentemente sobre a desvalorização, né, daquela área toda que está sendo ocupada agora pela Braskem. O que o senhor definiria como solução, assim, a busca de uma solução para aquela situação? Olha, agora, primeiro, a Braskem, com os órgãos técnicos do governo estadual, federal, se encontrou uma área de perigo, né? No centro, no epicentro de onde está havendo o problema, a exploração mineral que provocou esse vazio no subsolo. Naquela área considerada de perigo, a Braskem indenizou os moradores. E até foi uma indenização coercitiva. A pessoa era obrigada a sair de casa. Na verdade, a Braskem causou o problema, definiu o valor dos imóveis para indenizar as pessoas. É uma situação atípica, né? E coercitivamente as pessoas tiveram que sair. Eu digo coercitivo porque ficava sem água, sem energia, sem vizinhos, sem segurança. Então você era obrigado a sair de casa. E aí, mais, nessa área de perigo, que eles consideram de perigo, foi resolvido dessa forma. Está sendo resolvido dessa forma. Mas 1 quilômetro além da área de perigo, 1 quilômetro de raio, além da área de perigo, que eles consideram que não tem mais perigo, aí vem um problema maior. As seguradoras não aceitam fazer o seguro do seu imóvel. As financeiras não aceitam financiar o seu imóvel. Bom, as financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos oficiais não aceitam financiar, então tem perigo. Se não tivesse perigo, não tinha problema nenhum. Por que financia lá no tabuleiro e não financia na gruta ou no farol, ali nas proximidades do Pinheiro? Então, se não financia, se não aceita financiar, é porque há um perigo. Se a seguradora não aceita fazer o seguro, há um perigo. Então, o que é que eu defendo? Que esse raio de indenização seja alargado esse quilômetro. E alargado, se não fizer a indenização total, tirando a pessoa da residência, porque considera que é uma área que não tem perigo,
que indenize parcialmente. Mas, lógico, que a pessoa que tinha um imóvel nas proximidades de um pinheiro, que está fora dessa área considerada de perigo, mas está dentro desse raio de 1 quilômetro, esse imóvel perdeu a valorização. Esse imóvel desvalorizou no mínimo 50%. Então é natural que a Braskem assuma essa responsabilidade, e aí sim eu avoco aqui a responsabilidade, eu convoco a responsabilidade aqui para os governos estadual e federal, principalmente o governo federal, que admite que os seus bancos oficiais não financiem. Então tem alguma coisa aí que não está devidamente esclarecido. Por isso que hoje eu defendo a instalação da CPI. O maior erro, na verdade, foi a instalação na época da Salgema numa localidade urbana, né? Porque nós tínhamos o complexo industrial que poderia até receber, né? Não, Gorete, não, eu considero que o erro existiu sim, mas não na instalação, até porque o Salgema está lá no Pontal. Na época houve uma polêmica, eu era criança, lembro de uma polêmica tamanha desvalorizou que o bairro, né? que o Pontal diminuiu. Uhum. O Pontal praticamente foi o que houve hoje no Pinheiro, já houve no Pinhal na instalação do Salgema. Ficou ali um pedacinho do Pontal. Desvalorizou aquela área. A atividade de exploração, Salgema está lá, mas a atividade veio para o Pinheiro. Exatamente. Então, isso é um erro do passado, que os responsáveis estão no passado. Mas nós não podemos permanecer no erro, não é? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Bem, voltando à questão da CPI, o que resolveria, em tese, não é, essa anunciada comissão para o problema? Eu acredito que a comissão vai investigar realmente o que não está esclarecido. Existem algumas coisas que estão... Por exemplo, essa história de dizer que a Braskem vai fazer ali um loteamento, vai ter uma exploração comercial. Tal. Não acredito. Eu não acredito. Até porque quem vai se interessar por aquele bairro para morar ali depois de Quem não conhece, provavelmente, né? Quem Na não futura, conhece. daqui a 30 anos, 20 anos, são duas gerações inteiras, digamos assim. Pode ser que daqui a 30 anos... A longo prazo. Mas no momento, num prazo curto, eu não acredito que ninguém vai. Porque até quem vem de fora recebe as informações. Então não acredito nessa especulação imobiliária que se fala, e o valor que a Braskem está pagando é muito caro para tentar se recompor com uma especulação imobiliária. Não acredito. Mas no termo de acordo que ela tem essa possibilidade futura. Consta? Consta essa possibilidade futura. Se consta essa possibilidade futura, alguma coisa tem por trás. Pode ser que o problema não tenha sido da magnitude que foi anunciado, Eu acredito que o problema é grande. Agora, o que é que se diz do problema? Que com a exploração do Salgema, ele teria que injetar areia, a proporção que você tira um produto, entra outro, que preenchesse um vácuo. E o Salgema não teria injetado areia, teria injetado apenas água e o vácuo ficou. E hoje o Salgema está injetando areia, ele está estabilizando o solo. Então, se ele está estabilizando o solo e os técnicos depois comprovarem que ali está estabilizado, que eu acho difícil essa comprovação, porque você não está tratando de uma perfuração de 100 metros, 200 metros, você está tratando de uma perfuração de 2, 3 mil metros, eu não sei exatamente. Então, todos esses pontos que não estão devidamente esclarecidos, que a população não tem conhecimento, que se discutiu nos birôs sem holofotes, tudo isso vem à tona com a CPI. A CPI é pública. Então, por isso que eu defendo a instalação da CPI, para melhor esclarecer essas dúvidas e, se tiver mais responsabilidade a ser apurada, que seja devidamente apurada e os responsáveis sejam responsabilizados pelas suas ações. Pois bem, os imóveis estão sendo desvalorizados, foram desvalorizados, a área desvalorizada. Aí eu pergunto, há como na CPI buscar também uma reparação na forma como a Braskem se comportou diante das pessoas, dos moradores, impondo os valores às suas habitações? Eu acredito que a CPI primeiro tem que ver se realmente, na hora de discutir valores, se realmente os valores eram condizentes com a realidade. Esse é um aspecto. Se os valores indenizados foram condizentes com a realidade, não tem que se buscar valorização. Agora tem que se ver a situação do município, do Estado.
As não é? responsabilidades. Essas entidades também perderam com prédios públicos, com vias públicas, com a redução de receitas. Então também tem que ver o ressarcimento desses públicos e da comunidade circunvizinha que perdeu o valor dos seus imóveis e não foram indenizados. Comerciantes, porque tem uma coisa, é valorizar o seu prédio, é comprar suas instalações físicas. Mas quem é que compra a freguesia? Olha só, o comerciante que existia ali, que tinha uma freguesia do bairro, o bairro se desfez, um foi para um canto, outro para outro, e o comerciante também se mudou para outro. Mas ele não tem aquela freguesia, ele não levou. O comércio feito tem um custo. O chamado negócio feito tem um valor. E esse valor é imensurável. Vou dar um exemplo. A BRK comprou, pagou caro pelo negócio que a gente chama de negócio pronto, negócio feito, que é a distribuição de água na região metropolitana de Maceió. Não é? É outra bilhões ela pagou. E por que pagou? Porque encontrou um negócio pronto. Ela injetou uma quantidade X de dinheiro que sabe que vai tirar naquele tempo que eles calcularam. Então, é a mesma coisa do bodegueiro, do quitandeiro que tem seu negócio pronto. Com essa situação, acabou o negócio dele e foi indenizado apenas pelo seu patrimônio físico, pelo seu prédio. Não é dessa forma que se calcula o valor de indenização. O senhor acredita que a CPI ela pode aglutinar mais pessoas no decorrer do tempo, se instalada? Eu não entendi bem aglutinar mais pessoas. Aglutinar mais pessoas no debate, no interesse de ver essa questão resolvida definitivamente. Não tenha dúvida, não é? porque nós vamos ouvir, por exemplo, eu acredito que as pessoas do Ministério Público que trabalharem esse acordo deverão prestar esclarecimentos à CPI. Não é só o pessoal da Braskem em si, mas as pessoas que trabalharam nesse acordo, as pessoas do Poder Judiciário que trabalharam nesse acordo. Aí a decisão que bloqueia recursos, depois a decisão que libera recursos. Quais os motivos dessas decisões? Então, por que a gente... São decisões antagônicas, divergentes. Então, precisamos ouvir essas pessoas, precisamos ouvir para identificar o real tamanho dessa indenização, desse mal causado a Maceió, ao estado de Alagoas, ao Brasil. Infelizmente, é um mal causado. Quando está se discutindo tudo isso, aí se discute a venda da Braskem, se discute a Braskem ser vendida a empresas internacionais. Então, a gente não pode deixar isso acontecer sem ações serem tomadas. O senhor, durante um pronunciamento no plenário, falou que o certo seria, né, transformar aquela área num parque florestal, inclusive para visitação pública e fomento do turismo, também uma vertente. O senhor acredita ser capaz essa proposta tornar-se realidade? Porque não tem outra alternativa, né, para aquela região, digamos assim, do ponto de vista do que ela é hoje, do que ela se transformou. Um campo, uma área completamente sem utilidade comercial. Ô Gorete, eu fiz essa proposta quando surgiu o problema. Eu tenho nos anais da casa aqui um pronunciamento meu, quando eu defendia que o Salgema indenizasse as casas que estavam sob perigo e que aquela área fosse transformada numa reserva florestal. Até porque um problema semelhante a esse se deu na Bahia, na ilha de Itaparica, salvo engano, mas foi dentro de uma floresta. Uma empresa de mineração explorando lá dentro de uma floresta e lá se deu um buraco. Houve uma implosão e tem um buraco que ninguém sabe o tamanho, a profundidade é lá dentro da floresta. Então daí me surgiu a ideia de que, bom, Maceió está no meio urbano, vamos tirar as pessoas, vamos indenizar essas pessoas. E ali vamos transformar numa área de reserva florestal. Essa reserva florestal, se estabilizar o solo, pode se transformar numa área de visitação turística. E aí eu dou um exemplo. No Rio Grande do Sul, eu lembro que eu fui lá numa cidade, não estou lembrado qual foi, que tem um trem que sai. Ele é um acidente que teve numa locomotiva que é saindo da casa, ele assim, com a metade na rua, metade na casa.
Aquilo ali é um ponto de visitação turística. Pois é. Olha, um acidente de um trem, de uma locomotiva. É possível, sim. Então, Aham. tem uma torre, se não me engano, Torre de Pisa, na Europa, que ela pendeu um pouco. E ali é uma área de visitação turística. Que a torre está um pouco assim, inclinada. Meu amigo, e por que não a gente pegar esse acidente, que é um mega acidente em Maceió, a tirada de um bairro todo. Nunca visto no país. Nunca visto no país. O que a Braskem É uma tragédia. provocou em Alagoas, eu considero semelhante ao acidente de Chernobyl, que uma cidade toda foi evacuada, uma área toda evacuada. Então, essa área tem que ficar na história, no registro, na memória, Inclusive para não se repetir, para né? não se repetir. Então, tem que se transformar aqui numa área de visitação, onde você pode ter essa área florestal e o museu, o memorial do que está existindo hoje. Fotografias das ruas como estão, de prédios sendo demolidos. O que era e o que é. Exatamente. Então, eu acho que isso deve ser materializado dessa forma, para exemplificar para o mundo ver o que poderia ter acontecido em Alagoas e, vamos dizer assim, por uma sorte nossa e por técnicos competentes, foi evitado um acidente maior. Certamente. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente e a nossa entrevista hoje é com o deputado estadual Francisco Tenório, do Progressistas, ele que é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia. Deputado, falemos agora sobre projetos de sua autoria. Um deles é a instalação de câmeras de vídeo, né, em uniformes dos policiais aqui de Alagoas. O senhor, que é da área, qual a importância, não é, imediata de se ter esse instrumento, não é, nos policiais? Olha, Gorete, você vê muito denúncias de espancamento policial, de abuso de autoridade, denúncia de que o policial se excedeu numa operação. E essa câmera instalada no uniforme dos policiais vai fazer com que isso se torne público. Bom, o próprio policial que tiver com aquela câmera, ele vai passar a ter mais cuidado com as suas ações. Com certeza ele vai evitar se exceder. Ele sabe que ele está ali sendo filmado por ele próprio e pelos colegas que estão na operação. Então, com certeza, evita esse excesso nas operações policiais. Por outro lado, essa câmera é protetora do policial. Gerou moda de um marginal ser abordado, ter praticado um crime e depois ir na justiça e dizer: olha, eu fui torturado, eu fui ameaçado, eu fui espancado. E às vezes o policial é prejudicado, às vezes o policial ele é punido por uma ação que não fez. Porque o cara que é preso chega na justiça e desmancha a prisão. A justiça se torna prejudicada que não conseguiu fazer justiça porque o cara está dizendo que foi vítima de um espancamento, de um abuso de autoridade. Então essa Câmara ela vai evitar as falsas acusações e vai evitar também que mau policial use do momento para cometer algum tipo de exagero na sua ação policial. Porque a estatística está comprovada que a maioria das agressões ocorrem dos policiais de serviço. E aí nós temos aí exemplos, tanto no Brasil como no resto do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, onde nós vimos, não é, aquela cena terrível de um policial
no George Foreman, né? É. Então, é uma cena pesada. Mas não precisa ser os Estados Unidos, não. Não, aqui em ocorre. Sergipe, salvo engano, teve o caso da Polícia Rodoviária Federal, Ia chegar. que chegou com a câmara de gás, salvo engano, e Terrível aquelas cenas, aquilo ali terríveis. foi um absurdo. Então, se os policiais agora tomam consciência que estão sendo filmados e por eles próprios, eles não vão agir com excesso. Então, esse projeto de lei, eu considero um projeto salva-vidas, que vai evitar muitos excessos, e tenho certeza que serve para o comportamento do policial também. Esse projeto já tem um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, né? Já, esse projeto. Esse projeto eu entrei com ele em 2001, salvo engano. 2001? 2001. Não, 2021. A tramitação dele... E ele demorou na tramitação e havia movimentos aqui que não queria o andamento desse projeto. Passou 2022, eu tentando trazer ele a plenário, conseguimos ter um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça para vir a plenário e não veio. E aí agora, recentemente, o deputado Ronaldo Medeiros entrou com um projeto semelhante. E aí nós retomamos a discussão e eu pedi à presidência que anexasse esses dois projetos para se discutir em conjunto, para ver se o do Ronaldo traz alguma inovação, mais alguma... Uma contribuição. Exatamente, a ambos, né? Ajuda o outro. Os dois têm o mesmo objetivo. Então, se acontecer da gente jogar esse projeto em plenário e ser aprovado, eu acho que é um grande ganho para a população alagoana, para a polícia e para a justiça. Vai se abrir um debate com a sociedade, uma audiência pública, por exemplo, sobre o tema, sobre o projeto em si? Sim, sim, nós já requeremos essa audiência pública, estamos aguardando data, porque a Assembleia está num momento rico, em que tem muitas audiências públicas marcadas, muitos debates marcados com a sociedade, e nós estamos buscando uma data para fazer esse debate sobre esse tema. Pois é, porque a busca das imagens é a transparência explícita, né? Não há o que contestar. Sim, sim. Quem é que pode ser contra um projeto desse? Qual policial que queira chegar aqui e fazer um pronunciamento contra esse projeto? Não acredito que exista. Mas se existir, ele vai esclarecer seus pontos. Falando sobre a política fiscal e de investimento do governo de Alagoas, nós vimos agora recentemente a discussão do plano plurianual, tanto de Brasil, né, pelo governo federal, como também pelo estado de Alagoas. Como o senhor tem acompanhado essa discussão, que eu não tenho lembrança de ter existido antes uma discussão tão ampla em nível de Brasil como está ocorrendo agora? Gorete, com a sua permissão, antes de entrar nesse tema, pois não. Eu quero fazer justiça, dizer que eu discuti esse projeto das câmeras também com o desembargador Tutimé Zairan. Sim. E com o Pedro Montenegro, que à época auxiliava o desembargador Tutimé Zairan na presidência do tribunal. Veja o tempo que nós temos. Né? Depois do Tutimé na presidência do tribunal, já passou o doutor Clever e hoje é outro presidente, né? Então, o doutor Torinho já é o terceiro presidente em que nós discutimos esse projeto. E é um entusiasta desse projeto também o desembargador Tutimé Zairan e o Pedro Montenegro. Pois bem, é uma, digamos assim, é uma credibilidade que se estabelece entre poderes, na verdade, né? Exatamente. Entre poderes. Pois bem, deputado, sobre essa questão agora da discussão do orçamento participativo, né, que eu adiantei, sobre esteve aqui representantes do governo federal, o governo do estado também está fazendo seu plano plurianual online, ou seja, ouvindo as pessoas. É uma experiência única. Como o senhor vê essa questão? Olha, Gorete, é interessante porque a gente sempre falou em orçamento participativo. Como é que você tem orçamento participativo se você não tem uma discussão prévia do orçamento? Então, esse plano plurianual, ele é extraordinário, que na verdade ele é um planejamento para vários anos, preparativo do orçamento. Então, se ele já traz essa participação popular nas discussões do que você pensa para o seu estado, para o seu país, então ele vai nos fortalecer bem na discussão do orçamento do estado, para poder ser esse orçamento participativo que a gente tanto fala. Eu participei de algumas discussões do governo federal, no último encontro que teve
em Alagoas, extraordinário, representantes ali da população de vários segmentos dando suas opiniões. E é uma inovação do governo Lula, né? Um governo democrático, um governo popular. E eu não diria nem só popular, porque às vezes tem governos... Democrático popular, né? Tem governos ditatoriais que são populares no início, não é? No início porque... das suas instalações. Depois passam a ser comandativos, opressores. Tal. O governo democrático, que durante o seu projeto de governo, durante o projeto de campanha em si, foi discutido que seria feito o plano plurianual já participativo da população. Na realidade, é uma coisa interessante. O governo Lula tem essa característica. Ele começa a criar mecanismos de trabalhar direto com a população, uma espécie de democracia direta. Porque nós vivemos hoje num país que tem a democracia representativa, né? A democracia exercida, as decisões populares através de seus representantes, que são os deputados, que são os senadores no Congresso. E no governo Lula, da outra vez que eu fui deputado federal com o presidente Lula, a gente começou a discutir que várias decisões poderiam ter uma influência mais direta da população, poderia envolver mais a população nessas decisões, uma forma de responsabilizar mais a população nisso. E eu acho isso importante e interessante. No plano local, é interessante também porque as pessoas já estão discutindo o plano com o governo, então o que chegar aqui à casa já vem, digamos assim, direcionado para aquilo que a população elencou como prioridade, não é, deputado? Sim, sim. A população não tem como maturar o projeto, talvez como quantificar com especialidade nisso, mas tem como dar o norte que nós devemos caminhar. Né? A população tem como dizer o que é a prioridade, qual a prioridade na agricultura, qual a prioridade na segurança pública. Vamos discutir as prioridades. O afinamento dessas discussões tem que se dar aqui no parlamento, tem que se dar aqui nas comissões e no plenário. Mas a população já lhe dá um caminho a seguir. Pois é, e erra-se menos, né? Ou então acaba aquela colocação de que se faz orçamento sem discussão prévia. Orçamento vem para cá e aqui normalmente era que se cobrava uma discussão mais ampla, mas as entidades teriam que chegar junto também, né? Eu vou até deixar aqui uma contribuição para essa questão. Pois não. Como, vamos dizer assim, falar como população. A gente tem visto no Brasil, em Alagoas, acidentes naturais, cheias, secas, né? Desabamentos. A gente tem visto isso por aí. Então, que nesse orçamento participativo, tanto a nível local como a nível nacional, se veja mais como prevenir esse tipo de acidente. Que muita gente diz, os poderes de Deus, só Deus resolve. Não. O ser humano tem a inteligência que Deus lhe deu para discutir esses temas, para evitar essas catástrofes, como foi evitada aqui a catástrofe do Saugema. A possível acidente que o Saugema poderia provocar, nós evitamos tirando o povo, né? Encontrando já o problema antes que ele se tornasse maior e sanando lá. Então, eu acredito que deve-se direcionar um item desse orçamento plurianual participativo para a previsão dessas possíveis catástrofes que têm ocorrido em Alagoas e no Brasil. É isso. Deputado, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já. É só um minuto e estaremos de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Francisco Tenório, que está no seu 6º mandato, deputado estadual, e já exerceu 2, além do deputado estadual, federal. E tem aqui a sua experiência político-partidária para dividir com todos nós. Deputado, falando sobre política partidária, como o senhor tem analisado como primeiro secretário da mesa, né, quando está secretariando, de fato, também lá no plenário, a composição do novo plenário da Assembleia Legislativa? A gente observa aqui de fora que há uma oposição não sistemática. Isso contribui para, digamos assim, avançar nos projetos, na aprovação dos projetos aqui na Casa? Olha, Gorete, a oposição ela é sempre importante, principalmente num país democrático como o nosso, num Estado democrático como o nosso. É importante você ter oposição, porque a oposição ela é mais fiscalizadora, ela é mais atuante nesse processo. Alagoas vive um momento rico. A Assembleia Legislativa tem tido um momento importante de calmaria. Mas tem oposição. Agora, não é uma oposição irresponsável. É uma oposição estudiosa, propositiva, uma oposição que, para votar contra um projeto do governo, da bancada do governo aqui, é preciso que realmente se tenha motivo para se votar contra. E os deputados em si estão com uma qualificação muito boa. Se você analisar essa turma atual da Assembleia... A composição. Né? Essa composição é extraordinária. Nós temos aqui uns deputados novatos que já chegam como se fossem veteranos. Já chegam com qualidade para o parlamento. De discussão, não é? Eu vou dar um exemplo, a deputada mais nova que nós temos hoje é uma das mais competentes. É a deputada Gabi Gonçalves. Eu tive, assim, uma surpresa positiva com a deputada Gabi Gonçalves. O deputado Fernando Pereira, novato, é muito bom, é atuante. A deputada Rose. A deputada Rose é fantástica. Então você vê que são deputados novos que chegam aqui com qualidade. Você vê o deputado André Silva assumindo a tribuna, discutindo as questões da sua região. Observe os deputados novatos que a gente tem aqui. Mesaque, participando de reuniões com as comissões, discutindo a questão da religião em si. São deputados bons, a nova safra de deputados. São de excelentes deputados. Eu posso ter esquecido algum nome aqui dos novatos, mas todos trabalhando bem. Lógico, aí se discute a questão oposição. E aí eu acho um negócio até interessante. Olha só, o governo do Estado tenta formar uma oposição na Câmara Municipal. Se prevendo o quê? O futuro, daqui a um ano e pouco, eleições municipais. O governo do município de Maceió tenta formar uma oposição na Assembleia. E eu acho que isso vai, quando vai se aproximando das eleições, vai se acirrando mais. Só que não pode perder... Tem um outro deputado aqui, que eu não posso esquecer o nome dele, o deputado delegado, colega meu delegado, Leonan, é campeão em projetos, é uma qualidade. Então veja bem que a gente avançou bem, a Assembleia é muito representativa da população alagoana com qualidade. Com esse olhar para as eleições municipais, as próximas eleições municipais, o povo é que não pode perder nessa quebra de braço, melhor dizendo, como o senhor falou, de inviabilizar a aprovação de projetos tanto aqui na Casa quanto no âmbito do município, né? Desde que sejam projetos benéficos à população, exatamente. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho, como você disse, 6 mandatos de estadual, 2 de federal, já fui oposição, sempre me mantive numa linha de independência, você vê que eu tenho minha postura de independência mesmo, mas uma independência que também preza pela governabilidade. Responsável, né? Responsável, que seja quando fui oposição, fui propositivo, mas eu sentava com o governador para discutir. Então eu jamais serei uma oposição sistemática, uma oposição ideológica apenas. Não pode. Mas a gente tem hoje uma oposição, digamos, em nível nacional, já caracterizada ideológica, que vem da eleição de 2018, né? E o que enfrentamento. O que é ruim, o que é ruim para o país.
Nós, Alagoas, temos um momento diferente do momento do Brasil. O Brasil tem ali direita e esquerda radical se degradando e cada um que condena o projeto do outro. É ruim para o Brasil. Quando o presidente Arthur Lira foi eleito presidente, que ele conseguiu uma façanha extraordinária. Ele foi eleito presidente do Poder Legislativo com votos da direita radical e da esquerda radical. Então ele aglutinou essas forças em torno da sua personalidade como presidente do Poder Legislativo da Câmara Federal. Eu achei que naquele momento, surgiu um nome que pode trabalhar melhor essa unidade do país, diminuir essa divergência. Não precisa ter unidade, mas precisa diminuir essa divergência radical entre direita e esquerda. E ele por ser de centro. Não é? O Arthur, acredito que ainda vai ser um grande nome de diminuir essa luta entre duas forças no país, para fazer com que se discuta mais o projeto em si e não a ideologia. Vamos torcer para que isso se efetive na prática, não é, deputado? Eu acredito que o Brasil vai encontrar esse caminho, até porque ainda tem restícios das campanhas, das eleições. Os palanques, mas isso vai se acabando. A partir de 2018, os palanques não têm... Infelizmente, eles continuam lá, estruturados, né? Estruturados. Isso no âmbito federal, estadual e também municipal. E por falar em eleições municipais, o senhor deu uma entrevista que eu, pesquisando sobre essas questões, o senhor já tem praticamente candidatura a ser lançada para a Prefeitura de Champreta, é isso? Olha, você me tocou num tema interessante, veja bem. Esse acirramento e o não desmonte dos palanques se dá em função disso. A gente termina uma eleição, começa outra. Você seria favorável da unificação das eleições no país? Eu sou favorável à unificação das eleições e sou favorável ao maior tamanho do mandato. O mandato de 4 anos é pequeno. É melhor você ter um mandato de 6 e não ter a reeleição no Executivo, do que você ter um mandato de 4, podendo ser reconduzido para mais 4 e se torna uma eleição no meio. Aí é que faz o que aconteceu com o governo federal recentemente. Chega no último ano, começa a dar as coisas de qualquer jeito, construir de qualquer jeito, gera um problema para o país. Então nós precisamos corrigir esse sistema. Eu sou a favor dessa reforma política para se corrigir esse sistema. Mas o senhor não me respondeu. Mas voltando para a nossa Champreta, já que você disse que não respondi, na realidade eu como deputado tenho a obrigação de, nas bases onde eu tenho uma votação maior, eu participar do processo de eleições municipais. Então, Champreta, com certeza eu tenho candidato, eu tenho candidatos em Champreta, hoje a discutir quem representará o meu grupo, mas tem 3 ou 4 nomes bons lá para representar o meu grupo na eleição municipal. Viçosa também eu tenho, Quebrangulo eu tenho. Quebrangulo praticamente já está definido, o Eduardo Tenório é vereador, já foi presidente da Câmara, é presidente da UVEAL, é um jovem que eu considero muito inteligente, muito articulado e articulador. Eu acredito que será o prefeito de Quebrangulo numa eleição. A gente vai para a eleição e será candidato com o meu apoio. Temos outras cidades também que a gente ainda participa, mas lá na minha região mesmo, Champreta, a região da Mata, Quebrangulo, Paulo Jacinto, Mar Vermelho, eu vou participar diretamente nas eleições municipais. O que se espera das eleições municipais, tendo o governo federal, como também a instância da Justiça Federal, conduzido de maneira a não haver fake news, Supremo Tribunal também nesse processo, porque é algo que é danoso não só para os candidatos, mas sobretudo para a população, que é manipulada através de falsas informações, né, deputado? Olha, Gorete, isso é extraordinário, é importantíssimo que se discuta a questão das fake news, a questão dos perfis falsos. É importantíssimo. Se espalha muita notícia falsa tentando prejudicar um candidato. Isso é ruim. Então, que a Justiça Federal, que a Polícia Federal, que o Supremo Tribunal Federal dê essas condições para se identificar e o Congresso legisle no sentido de punir quem usar dessa falsidade. A falsidade ideológica, de maneira geral, é punida. Por que não a falsidade através das redes sociais?
tem que ser punido. Eu acredito que isso é muito importante, tem que ser severo, punido severamente, inclusive caçando candidatura do candidato que patrocinar fake news. Eu sou dessa linha, de que a punição tem que ser severa. Um candidato que tenta prejudicar outro, espalhando notícias falsas sobre o seu nome, com o objetivo de prejudicar eleitoralmente, ele deverá ficar fora do processo eleitoral. E aí sim vai se evitar isso. Com certeza, a justiça tem um papel muito importante nesse processo, que vai beneficiar bem a população, para que, independentemente, para que com essa independência necessária, escolha seus representantes, seus administradores. Não poderia deixar de perguntar sobre o olhar do seu partido, o Progressistas, sobre as candidaturas femininas, porque a legislação eleitoral estabelece, não é, percentuais para investimento nessas candidaturas, e a gente vê que a proporcionalidade das mulheres é sempre menor que a dos homens nos partidos, né? O progressista aqui na Assembleia, por exemplo, não é. Aqui a gente tem uma igualdade, né? É verdade. Aqui foi bem, então a gente está bem, graças a Deus. Agora a Assembleia tem avançado nisso. Hoje nós já temos mais deputadas do que tivemos na legislatura anterior. Então tem avançado. Me refiro ao partido, ao PP. O PP avançou. Também. O PP na casa está meio a meio. Nós estamos bem. Eu acredito que vai dar certo, que as mulheres precisam participar do processo político. Agora, é interessante estimular a mulher a participar. Aí é que eu digo, as outras mulheres que hoje já participam do processo político, tem que estimular a mulher a participar. Não é a mulher vir ser mandada para cá, vir ser trazida porque o partido tem que ter uma mulher. Não. É nos seus quadros escolher, é procurar a filiação de mulheres. Olha, qual é o partido hoje que está discutindo a filiação de mulheres? Não está ainda. Então precisa que os partidos convoquem as mulheres a participar do processo eleitoral para que elas comecem a ser igualdade com os homens. Hoje nós ainda temos a mulher por força de cota. As cotas, exatamente. É absurdo. Nós temos mais mulheres do que homens no Brasil. O percentual da população. O percentual feminino é maior. E por que não o percentual ser pelo menos igual no processo político, no processo que comanda, vamos dizer assim, o país em si? Então é preciso que as mulheres se estimulem a participar desse processo. Eu estimulo. Na minha casa eu tenho uma filha que é vereadora. E você pode entrevistá-la. É vereadora com independência de ações, de atos. É interessante que a gente vê aqui no Brasil e em outros países democráticos, né, uma participação inferior das mulheres, quando em países muçulmanos a representatividade feminina é espetacular, é uma coisa assim, bem maior do que nós temos aqui no país. Mas, deputado, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista. Só queria, antes de pedir suas considerações, saber dessa discussão da BRK, como o senhor está acompanhando e participando. Olha, com cuidado, com muito cuidado. A BRK, as privatizações feitas em Alagoas foram ruins. Não só a BRK. A BRK é uma empresa ruim. É uma captadora de recursos, mas não é uma administradora do processo de água e saneamento do Estado. Precisa a ASAL, como órgão regulador de serviço, fiscalizar mais, precisa a Assembleia Legislativa fiscalizar mais, talvez o Ministério Público acompanhar mais. Então nós precisamos que os órgãos fiscalizadores acompanhem as ações dessas empresas, não só a BRK, como eu disse, as empresas concessionárias do sistema de água de maneira geral. A BRK e as outras 3 que entraram no processo no interior do Estado. O problema hoje é na região metropolitana, mas está começando a chegar nos demais municípios. Foi uma privatização que eu considero ruim. Mas a Eletrobras também fez uma privatização ruim com a empresa de energia de Alagoas, Equatorial. Equatorial é outra captadora de recursos, mas não é uma empresa que está administrando bem o setor de energia. Nós temos queda de energia por vários lugares, nós temos carência de energia, e é aquela história do negócio pronto. Chegou aqui, comprou um negócio pronto, jogou um capital e está tirando. Não está ligando para o investimento necessário que o Estado precisa. Nós vamos acompanhar isso de perto. Algumas considerações gerais, eu agora quero só no final. te agradecer. Só agradecer esse espaço, dizer que estou sempre à disposição. Isso é um bate-papo muito bom, a gente discutiu aqui sobre várias matérias, e eu me coloco sempre a seu dispor para levar esse esclarecimento à população alagoana.
Eu agradeço mais uma vez a sua disposição, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente e agradeço também por essa oportunidade que a gente tem de discutir os problemas, as questões mais, digamos assim, importantes para o estado de Alagoas, seja historicamente ou no momento presente. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.